Declaro aberta a 47ª reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da 4ª Sessão Legislativa da 55ª Legislatura do Senado da República. Expediente. É um comunicado sobre o fim da nossa legislatura e arquivamento de proposições. Esta presidência comunica que, em virtude do encerramento dos trabalhos da comissão e do fim da legislatura atual, os procedimentos para arquivamento de proposições em tramitação no Senado serão iniciados de acordo com as orientações contidas no artigo 332 do Regimento Interno do Senado Federal e no ato da Mesa do Senado Federal número 2 de 2014. Dessa forma, todas as proposições e expedientes externos autuados em tramitação nessa Casa há 2 legislaturas serão arquivados. Por sua vez, aqueles que tramitam apenas uma legislatura prosseguirão normalmente o seu caminho no próximo ano. Dessas matérias que continuarão a tramitar, todas as relatorias em aberto de senadores que não terão mais mandato serão encerradas e novos relatores serão designados na próxima sessão legislativa. Já as relatorias de senadores que continuam com mandato ficarão em aberto para análise da futura composição da comissão. Por fim, com relação aos requerimentos da comissão, todos terão sua tramitação encerrada e os que ainda não foram apreciados serão considerados prejudicados. De igual forma, todas as subcomissões, permanentes ou temporárias, também terão seus trabalhos considerados encerrados. Um balanço das atividades da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado da República no biênio 2017-2018. Desde 14 de março de 2017, quando da instalação da comissão, foram realizadas 100 reuniões, 53 reuniões em 2017 e 47 em 2018. Essa diminuição em 2018 do número de sessões realizadas em função do período eleitoral. Dessas 100 reuniões, 39 destinaram-se a audiências públicas, com um total de 95 convidados participantes entre autoridades e especialistas. Destaco que dessas 39 audiências públicas, 27 foram referentes aos painéis de ciclo do debate intitulado O Brasil e a Ordem Internacional, Construir Pontes ou Erguer Barreiras, os quais foram realizados quinzenalmente por esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Vale ressaltar que, dentre essas audiências públicas, recebemos o ministro de Estado, à época, da Defesa, Raul Jungmann, bem como os comandantes das 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, registrando ainda o comparecimento do embaixador Rubens Barbosa, do ministro Celso Laffer, do ministro Marcílio Marques Moreira, do ministro Celso Amorim, do embaixador Rubens Recupero, do embaixador Reinaldo Salgado, do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC, embaixador Roberto Carvalho de Azevedo, do jornalista Henrique Zimmermann Banarok, sobre Israel, ele falou sobre Israel, entre outras autoridades e especialistas. No período foram apreciadas 255 proposições, 136 em 2017 e 119 em 2018, sendo 66 mensagens do Senado Federal relativas à indicação de chefes de missão diplomática e autoridades, 116 projetos de decreto legislativo referente a acordos, tratados e convenções internacionais, 48 requerimentos da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 7 requerimentos do Senado Federal, 8 projetos de lei do Senado Federal, 5 projetos de lei da Câmara, 1 substitutivo da Câmara dos Deputados, 4 projetos de resolução do Senado Federal. Deliberaram-se ainda em 2017 as 2 emendas de metas e 16 emendas de texto por esta comissão ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, a LDO, e 4 emendas de apropriação de despesa ao projeto da Lei de Lei Orçamentária Anual para 2018, a LOA.
e, em 2018, 2 emendas de metas e 67 emendas de texto ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, LDO, e 4 emendas de apropriação de despesas à LOA 2019. No tocante à apreciação da indicação de embaixadores e autoridades, foram aprovados os nomes para as embaixadas do Brasil nos seguintes países: Zimbábue, Eslovênia, Israel, Zâmbia, Emirados Árabes Unidos, Chile, Irlanda, Bangladesh, Belize, Trinidad e Tobago, Gana, México, Armênia, Suriname, Congo, Quênia, Tailândia, Áustria, Etiópia, Austrália, Finlândia, Bolívia, Polônia, Suíça, Suécia, Índia, Argélia, Bélgica, Rússia, Azerbaijão, China, Espanha, Japão, Equador, Malaui, Mali, Líbano, Alemanha, Peru, Albânia, Coreia, Uruguai, Nigéria, El Salvador, Camarões, Cazaquistão, Reino Unido, Moçambique, Tanzânia, Vietnã, Panamá, Guatemala, Sérvia, cumulativamente com Montenegro, Sudão, Costa Rica, Reino da Arábia Saudita, cumulativamente com Iêmen, Guiné-Bissau, Namíbia, Belarus e República Árabe da Síria. Ademais, foram aprovadas as indicações do representante permanente do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos, OEA, do delegado permanente junto à Associação Latino-Americana de Integração e ao Mercado Comum do Sul, ALAD, do representante para o cargo de delegado permanente do Brasil junto à Unesco, do representante permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, do delegado permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio, OMC, e do embaixador extraordinário e plenipotenciário, chefe da missão do Brasil junto à União Europeia, Parabéns pela pontualidade. Destaco entre as matérias apreciadas por esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional a Lei de Migração, substitutivo da Câmara dos Deputados número 7 de 2016, de autoria de Sua Excelência o senador Aloísio Nunes Ferreira, atual ministro das Relações Exteriores, e relatado por Sua Excelência o senador Tasso Gereissati. O Acordo Aquífero Guarani Brasil-Argentina, Brasil e Argentina, PDS número 24 de 2017, tão bem relatado por Sua Excelência a senadora Ana Amélia. O Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimento entre o Brasil e os Estados Unidos Mexicanos, PDS número 29 de 2017, relatado por Sua Excelência o senador Armando Monteiro. O Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre o Brasil e a República do Chile, PDS número 36 de 2017, relatado por Sua Excelência o senador Pedro Chaves. A Convenção de Minamata sobre Mercúrio, adotado em Kumamoto, Japão, PDS número 114 de 2017, relatada por Sua Excelência o eminente senador Jorge Viana. O texto da Convenção de Viena sobre Sucessão de Estados em Matéria de Tratados, PDS número 62 de 2018, relatado por Sua Excelência o senador Hudson Leite. E a modificação no prazo da licença, houve um aumento de 20 dias, da licença paternidade do militar no âmbito das Forças Armadas, PLC 41 de 2018, também relatado por Sua Excelência a senadora Ana Amélia. Aqui gostaria de fazer uma referência na forma de agradecimento ao presidente da Câmara dos Deputados, Sua Excelência o senhor deputado Rodrigo Maia, por ter atuado ativa e decisivamente para que os acordos internacionais que tramitavam naquela Casa do Parlamento fossem aprovados de forma célere, permitindo assim que essas matérias pudessem ser apreciadas e aprovadas por esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, vencendo plenamente sua pauta, assim como pelo plenário do Senado Federal. Foram aprovados 75 acordos internacionais por esta comissão desde o segundo semestre de 2017. E estamos aqui deixando, infelizmente não poderemos votar ainda nesta legislatura, cerca de 9 acordos que estão prontos para serem votados aqui no Senado Federal, já chegaram ao Senado Federal, prontos para serem encaminhados a esta comissão,
que acabaram de chegar na manhã de hoje, mas devido ao prazo que tem que ser dado para emendas de 5 dias, isso estará fora do período em que estaremos com os nossos trabalhos normais sendo realizados aqui nesta casa, portanto, ficará para a próxima legislatura. Mas isso também graças ao esforço feito por Sua Excelência, o senhor deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Dando continuidade à aproximação entre parlamentos e o aprimoramento das relações bilateral entre os países, reativamos o Grupo Parlamentar Brasil-Argentina, com o qual fizemos 7 reuniões, 4 reuniões em 2017 e 3 em 2018, com a aprovação inédita de um plano de ação para o Grupo Parlamentar. Instalamos o Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos, com o qual realizamos 3 reuniões, 2 em 2017 e 1 em 2018. O Grupo Parlamentar do Reino da Arábia Saudita, presidido por Sua Excelência a Senadora Ana Amélia. O Grupo Parlamentar Brasil-Coreia do Norte, presidido por Sua Excelência a Senadora Vanessa Graziotin. Instituímos ainda o Grupo Parlamentar Brasil-Países Baixos, por proposta e iniciativa de Sua Excelência o Senadora Antônia Anastasia, PRS 23/18, e o Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-República Democrática do Congo, de autoria de Sua Excelência o Senador Eduardo Lopes, PRS 34 de 2018. Outras realizações que reputo importante registrar, provocadas por esta comissão, respectivamente em 2017, a realização de sessão solene no plenário do Senado Federal, comemorativa aos 25 anos da Conferência sobre Meio Ambiente, a Rio 92, em que pudemos contar com a participação de autoridades e especialistas que, direta ou indiretamente, colaboraram na realização daquela importante conferência. E, em 2018, a criação e instalação da subcomissão temporária do Fórum Mundial da Água, presidida por Sua Excelência o senador Jorge Viana. Ressalto ainda o papel ativo que essa comissão teve em relação à questão das crianças brasileiras que estavam separadas dos pais, presos em território norte-americano, tendo sido aprovada nota encaminhada ao ministro das Relações Exteriores solicitando a manifestação e providências do Ministério junto ao governo dos Estados Unidos da América, bem como ao presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, o senador Bob Corker, do Partido Republicano, que correspondeu à nossa posição expressa na referida nota. Outro requerimento de autoria de Sua Excelência, a senadora Ana Amélia, encaminhou o voto de solidariedade desta comissão, desejando também um final feliz para a tragédia que se abateu sobre as crianças tailandesas presas em uma caverna no distrito do Chiang Rai, na Tailândia. E, por fim, em nossa última reunião, na semana passada, aprovamos requerimento de autoria de Suas Excelências os senadores Jorge Viana e Cristóvão Buarque, onde esta comissão manifestou-se contrariamente à retirada da candidatura do Brasil para sediar a 24ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a ser realizada em 2019 e que deverá negociar a implementação do Acordo de Paris. Gostaria de fazer o registro de que esta comissão, nesta sessão legislativa, ela bateu todos os recordes em todas as suas áreas, na aprovação de atos, na aprovação de tratados, na sabatina de senhores embaixadores, na realização de audiências públicas, e todo esse trabalho só pôde ser alcançado graças à participação efetiva de todos os integrantes desta comissão, bem como do trabalho eficiente realizado por aqueles que trabalham nesta comissão, que tem à frente o secretário desta mesma comissão, Dr. Álvaro, a quem aqui faço os meus melhores agradecimentos em nome de todos os integrantes desta comissão, pela eficiência, pela presteza e pelo profissionalismo com que se houve ao longo desses anos. Muito obrigado ao secretário Dr. Álvaro e a todos os seus companheiros nesta labuta. Comunicados, começando pelo Brexit,
A primeira-ministra britânica, Theresa May, enfrentará hoje à tarde um voto de não confiança dos parlamentares de seu partido conservador. Isso significa que ela hoje pode perder a posição de primeira-ministra. A votação coloca em risco sua liderança enquanto ela tenta negociar um acordo para que o Reino Unido deixe a União Europeia. A primeira-ministra afirmou hoje pela manhã que enfrentará o voto com tudo o que tem e que mudar o líder do partido neste momento, nas palavras dela, colocaria o Reino Unido em risco e criaria incertezas no momento em que menos podemos arcar com elas. Os membros do Partido Conservador deverão votar entre as 16 e as 18 horas, horário de hoje, horário de Brasília. E os resultados serão conhecidos cerca de uma hora depois, portanto, por volta das 19 horas, horário de Brasília. O processo que deu início ao voto de não confiança foi a entrega por membros conservadores do Parlamento britânico de 48 cartas contestando a liderança de May no partido. Para que a primeira-ministra seja removida da liderança, a maioria dos parlamentares de seu partido, ou seja, 158 dos 315, deve votar contra sua permanência. Theresa May está à frente do governo britânico desde a renúncia do ex-primeiro-ministro David Cameron em 2016 e o seu mandato regular terminaria em 2021 e tem sido criticada por membros de seu partido pelo acordo do Brexit que ela firmou com a União Europeia. Sobre o Pacto Global de Imigração. Mais de 150 países reunidos em Conferência das Nações Unidas sobre Migrações, reunidos em Marrakech, no Marrocos, assinaram na segunda-feira passada o Pacto Global de Migração. O documento ainda precisa passar por uma votação da Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima quarta-feira, dia 19 de dezembro. O acordo é não vinculativo, ou seja, não prevê punição. Isso é muito importante realçar. O acordo é não vinculativo, ou seja, não prevê punição para os países que o descumprirem. O Pacto Global de Migração enfatiza princípios como a defesa dos direitos humanos e das crianças e contém propostas para ajudar os países a enfrentar as ondas migratórias, como o intercâmbio de informação e de experiências e a integração dos deslocados. O texto também proíbe as detenções arbitrárias e apenas autoriza as prisões como medida de último recurso. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, que chefiou a delegação brasileira na conferência no Marrocos, afirmou que assinou o pacto porque ele contém recomendações de cooperação internacional para combater a migração irregular e conferir tratamento digno aos migrantes, entre os quais os cerca de 3 milhões de brasileiros que vivem no exterior. Por sua vez, o embaixador Ernesto Araújo, futuro chanceler do próximo governo, afirmou por meio de publicações no Twitter que o futuro governo se desassociará do Pacto Global de Migração, que está sendo lançado em Marrakech, segundo ele, um instrumento inadequado para lidar com o problema. Continuando, ele diz: a imigração não deve ser tratada como questão global, mas sim de acordo com a realidade e a soberania de cada país. O que poderia absolutamente ser feito, obedecendo isso, o que ele diz, que deve ser tratada como questão global, de acordo com a realidade e a soberania de cada país, o que no acordo de imigração está totalmente coberto, está totalmente de acordo com o que diz o senhor ministro, futuro ministro, chanceler. Portanto, não vejo por que não se associar. Segundo o ministro Aloysio Nunes Ferreira, o pacto não é incompatível com a realidade brasileira. Somos um país multiétnico formado por migrantes de todos os quadrantes. A questão é, sim, uma questão global. Todas as regiões do mundo são afetadas pelos fluxos migratórios, ora como polo emissor, ora como lugar de trânsito, ora como destino. Daí a necessidade de respostas de âmbito global. O pacto tampouco autoriza migração indiscriminada. Basta olhar o seu título. Busca apenas servir de referência para o ordenamento dos fluxos migratórios, sem a menor interferência com a definição soberana por cada país de sua política migratória. Até anteontem, 10 países se retiraram do processo de adoção do pacto.
Vamos ver quais foram esses países. Áustria, Austrália, Chile, República Tcheca, República Dominicana, Eslováquia, Estados Unidos, Sava-Sandir, Hungria, Letônia e Polônia, enquanto outros 6 solicitaram mais tempo para consultas internas: Bélgica, Bulgária, Eslovênia, Estônia, Itália e Suíça. Venezuela. 2 bombardeiros da Rússia chegaram ao aeroporto Maiquetá, na Venezuela, anteontem, acompanhados de um avião de transporte e outra aeronave militar para realizar manobras militares no território venezuelano. As aeronaves modelo Tu-160 são supersônicas e têm capacidade para transportar mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares e operar em um raio de cerca de 5.000 quilômetros. O ministro da Defesa venezuelano, o general Vladimir Padrino, confirmou a chegada das aeronaves e garantiu que os voos seguiram as normas internacionais. Segundo o general Padrino, o objetivo das manobras é fortalecer as defesas do território venezuelano se houver necessidade. Na última semana, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, teria se reunido com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, oportunidade na qual a Rússia prometeu investir mais de 6 bilhões de dólares no setor petrolífero venezuelano. A Venezuela atravessa uma grave crise econômica, com a inflação podendo chegar ao patamar de 1,3 milhões% ao ano em 2018, 1.300.000% de inflação nesse ano de 2018. E a 10 milhões% ao ano em 2019, 10 milhões% de inflação em 2019, de acordo com as estimativas do FMI. Essa, no meu entender, é uma iniciativa extremamente arriscada. A presença desses bombardeiros com ogivas nucleares no território venezuelano, depois de ameaças que fez o líder norte-americano de uma eventual intervenção militar na Venezuela, isso reedita um clima da Guerra Fria que nós já vivenciamos e que gerou inúmeras tensões no mundo inteiro, criando muita instabilidade. Essa ação dos russos, ao que me parece, não ficará sem uma resposta dos Estados Unidos. E aí, mais um foco de tensão extremamente sério e grave aqui nas nossas fronteiras, na nossa fronteira com a Venezuela. É algo inquietante. Esperamos que os 2 líderes, o norte-americano e o líder russo, cheguem a um entendimento sobre essa questão. Não podemos fazer também a reedição agora da doutrina Monroe do século retrasado. França. O presidente francês Emmanuel Macron prometeu nesta segunda-feira um aumento de 100 euros no salário mínimo francês e diminuição de impostos, em resposta aos violentos protestos que tomaram a França desde o início de novembro, conduzidos por manifestantes conhecidos como coletes amarelos, sem filiações partidárias ou sindicais. Eles protestam contra aumento de impostos sobre os combustíveis, aumentos de custo de vida na França e outras questões. Em seu anúncio, o presidente Macron condenou a violência, mas admitiu que a raiva dos manifestantes era, aspas, profunda e de muitas formas legítima, fecho aspas. O aumento proposto por Macron no salário mínimo é de 7% e, de acordo com ele, será bancado pelo governo e não pelos empregadores. O aumento passa a valer em 2019. O presidente francês acrescentou que cancelará um aumento de impostos para aposentados de baixa renda e que horas extras não serão mais taxadas e que o governo encorajará empregadores a darem aos trabalhadores, empregadores a darem aos trabalhadores bônus de fim de ano livres de impostos. O secretário de Estado francês, Olivier Dussopt, disse que o custo total das medidas deve ser de 8 a 10 bilhões de euros e que o governo está estudando como vai financiar as mudanças.
Os coletes amarelos ganharam este apelido por ir às ruas vestindo coletes de alta visibilidade, itens de segurança obrigatórios para todos os veículos, tal como triângulo ou extintor de incêndio, de acordo com a legislação francesa. 4 pessoas já morreram desde o início dos protestos, há pouco mais de um mês. Os protestos, a princípio contra a medida impopular de aumentar impostos sobre combustíveis, passaram a simbolizar uma insatisfação generalizada com o governo. Parece um pouco os eventos de 2013 que presenciamos aqui no Brasil. O presidente Emmanuel Macron foi eleito ano passado com propostas abrangentes de reforma econômica, mas sua popularidade despencou nos últimos meses e críticos o acusam de ser um presidente para os ricos. Por fim, a Alemanha. Os membros da União Democrática Cristã, CDU, partido da atual chanceler alemã Angela Merkel, elegeram na sexta-feira, dia 7, uma nova líder para o partido, Annegret Kramp-Karrenbauer, de 56 anos, a atual primeira secretária, tida como protegida de Merkel. Ela conquistou 517 dos 999 votos e derrotou, em segundo turno, o advogado Friedrich Merz, que teve 487 votos. Mesmo deixando voluntariamente a liderança de seu partido, Angela Merkel deve permanecer na chefia do governo alemão até 2021, quando acaba o seu mandato, abrindo espaço para que Annegret Kramp-Karrenbauer, agora líder do maior partido do país, se torne a nova primeira-ministra, caso o CDU seja bem-sucedido nas eleições federais que ocorrerão em 2021. Annegret Kramp-Karrenbauer filiou-se ao CDU em 1981, quando ainda era estudante. Ela se tornou a primeira mulher a liderar o Ministério de Assuntos Internos da Alemanha em 2000 e foi também a primeira mulher a atuar como primeira-ministra de Estado de Saarland, de 2011 até este ano. Ela é leal a Merkel e sempre foi vista como sua herdeira e protegida. Especialistas acreditam que ela vai replicar muito do estilo e das políticas da atual premier. Mas Kramp-Karrenbauer se distancia de Merkel em algumas questões, votando a favor de cotas para mulheres em diretorias de empresas e defendendo uma linha mais dura contra a Rússia. Ela também é mais conservadora em questões sociais, como o casamento gay, e prometeu rever as posições do país em relação à segurança nacional e imigração. Em seu discurso para os partidários da CDU, Kramp-Karrenbauer, que é comparada com Merkel e já recebeu apelidos como Merkel 2.0, rejeitou essas comparações. Após seu discurso de vitória, ela convidou seus adversários a subir no palco com ela e pediu unidade aos membros do partido. No mesmo dia, Angela Merkel fez um discurso de adeus ao cargo de líder do CDU, que ocupou por 18 anos. Em sua fala, Merkel parabenizou Annegret Kramp-Karrenbauer por seu sucesso na reeleição para a primeira-ministra do estado de Saarland no ano passado. Passando ao item da segunda parte de nossa reunião, projeto de lei do Senado número 181 de 2018, que dispõe sobre o cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e da outras providências. Autoria, Sua Excelência Senadora Ana Amélia. Relatoria, Sua Excelência Senador Fernando Bezerra Coelho. Relatório é pela aprovação. Em 5 de dezembro de 2018, foi dado o relatório e foi lido o relatório e concedida vista coletiva. A matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação o relatório. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório favorável ao projeto de lei número 181 de 2018, a matéria vai à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, em decisão terminativa. Meus cumprimentos à senadora Ana Amélia, a quem passo a palavra. Eu queria ressaltar a relevância aqui, eu acolhi, como democrata que sou, a manifestação feita na sessão anterior pelo senador Lindbergh, sobre as apreensões ou talvez temores sobre que isso pudesse atingir a liberdade de manifestação de movimentos sociais. Absolutamente. Quero dizer que esse projeto, ele segue rigidamente as determinações do Conselho de Segurança das Nações Unidas a todos os países que têm vinculação com esse ordenamento multilateral.
Além disso, estamos tratando de lavagem de dinheiro e decorrente de corrupção ou de outras atividades ilícitas, como o narcotráfico, por exemplo, que tem um peso extraordinariamente elevado hoje, e podendo esses valores, esses ativos, financiarem atividades ilícitas ou mesmo terrorismo. Então, tanto o Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Segurança Pública, COAF, a AGU, todos eles têm interesse e fizeram uma nota técnica para esclarecer plenamente. Há um dispositivo na lei, inclusive, que nenhum dispositivo constitucional brasileiro poderá ser violado na aplicação desses dispositivos determinados pelas Nações Unidas. Então, eu agradeço aos colegas senadores que entenderam o sentido, eu diria, institucional disso que estamos fazendo, tão relevante quanto os acordos que Vossa Excelência falou, 7, que aguardam para serem deliberados, tem relevância no concerto internacional em que o Brasil está inserido. E é fundamental. Insistimos tanto, e aqui Vossa Excelência, sob seu comando, em vários seminários realizados às segundas-feiras, se discutiu muito a questão da conveniência do Brasil participar do Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro permanente. Ele é transitório, às vezes entra, às vezes não entra. Então, permanente, e até lembro muito bem de um debate com o senador Cristóvão, que dizia: o preço é muito alto para ser membro permanente. É preferível ocupar posições como a OMC, como outros organismos multilaterais que têm muito maior relevância do ponto de vista do interesse econômico. Precisamente hoje a OMC é comandada por um brasileiro, Roberto Azevedo, que aqui esteve também. Então, agradeço ao presidente Collor por ter definido hoje essa matéria. Ela não tem qualquer vinculação, vai ser de uma maneira absolutamente transparente e seguindo o rito constitucional brasileiro. Eu agradeço também aos colegas senadores Guaraci, senador Pedro Chaves, e Vossa Excelência pela aquiescência. E queria também, ademais, já que já foi aprovado, concordar com Vossa Excelência na abordagem sobre o tema Venezuela. E há um dado aqui, talvez o mais preocupante. A troca pela ajuda de defesa da Rússia à Venezuela, ela é paga com a participação de investimentos da Rússia em cerca de 6 bilhões de dólares no setor petrolífero. Então, o parque petrolífero venezuelano terá um novo sócio importante. É bom pensar nisso, né, presidente? Eu queria chamar atenção para esse dado, porque está aqui na nossa região, aqui do nosso lado, na nossa fronteira, a Roraima, que agora está sob intervenção federal, numa situação também de muita fragilidade. Então, todo o cuidado, toda a vigilância nesse processo, nós temos que ter para preservar não só o pulmão do mundo, ou o pulmão brasileiro, que é a nossa Amazônia, mas precisamente os riscos que se correm desse procedimento. Então, muito obrigada, parabéns pela abordagem que Vossa Excelência fez na manhã de hoje. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, parabéns pela aprovação do projeto de lei número 181, que teve Vossa Excelência como relatora. Meus parabéns, meus cumprimentos. Pela ordem, Sua Excelência, o senador Guaraci Silveira. Presidente Fernando Collor, é sempre tão bom estar numa comissão onde Vossa Excelência preside e começa sempre com uma aula, explicações. Isso nos enriquece, nos amadurece, nos torna adentrados das situações. Eu me lembro de uma história, meu presidente, quando um avião passava por uma grande turbulência e todos estavam muito assustados, e um menino muito tranquilo no primeiro banco da frente. Todo mundo falou: por que você está tão tranquilo? Eu disse: porque meu pai é o comandante. Então, a gente fica tão tranquilo na sua presidência. Muito obrigado, senhor. Porque comanda, e também tranquilo quando a senadora Ana Amélia apresenta um projeto que a gente sabe que é um projeto de uma patriota. Quem pensa realmente com zelo no Brasil, no Senado e na nação brasileira. Mas, meu presidente, nós somos exportadores de gado vivo para o Oriente, para a Venezuela. E tive assim um bom relacionamento com o presidente Hugo Chávez, até fui hóspede do Palácio Miraflores, sempre discordando
de certos caminhos, mas com Hugo Chávez até que ia a Venezuela mais ou menos. E a Venezuela é um país realmente espetacular, como estado, como posição geográfica. Enquanto aqui, senhor presidente, nós vamos 7.000 metros abaixo da linha d'água para tirar petróleo, lá se tira com balde. Então é um negócio completamente diferente. É um país que está no Caribe e no mesmo tempo nos contrafortes dos Andes tem geleira. Então um país delicioso, um país maravilhoso. Nos anos 60, a cidade mais famosa como moderna da América Latina não era Brasília, que aliás estava nascendo na época, mas era Caracas. Então, mas conseguiram destruir esse país. Agora, o pior de tudo, além de conseguir destruir esse país, conseguir destruir a nação, que é muito pior do que destruir o Estado, destruir a nação. A nação perdeu o amor, perdeu o orgulho. A história de Bolívar foi, violentada. Então, meu presidente, agora, essa aproximação armamentista com a União Soviética, aliás, com a Rússia, perdoe-me, a União Soviética não existe mais, graças a Deus, ela não deixa de ser preocupante, porque a Venezuela não é um país que precise de ajuda financeira de nenhum país do mundo se ela fosse bem administrada. Tem uma reserva de fósforo que realmente o mundo todo precisa de fósforo para a agricultura. A Venezuela tem reserva que nunca explorou porque o petróleo está extremamente abundante. No entanto, é um país extremamente mal gerenciado. E não é só mal gerenciado agora, sempre foi. Mas agora piorou. Agora está 1000 vezes pior do que em qualquer circunstância. Temos, infelizmente, uma pessoa sem amor ao povo, sem amor à nacionalidade, um psicopata que só pensa em prejudicar o povo. Então, não sei realmente o que nós podemos fazer, mas causa pena, dói quando a gente vê a situação do povo venezuelano. Quando a gente chega no aeroporto de Caracas, vem uma chuva de pessoas em cima da gente. Tem dólar, quer trocar dólar. O senador, o que é engraçado é o seguinte, parece que na Venezuela tem 1000 câmbios diferentes. Tem um câmbio oficial que não vale nada, só serve para medicamentos e gênero de primeira necessidade, e depois câmbio de tudo quanto é tipo. A corrupção lá não é caso pontual, não é pontual. Ela é estatizada, ela é institucional. Então, agora, é um país que tem, geograficamente, plenas condições de ser pleno de realizações, mas, infelizmente, o povo da Venezuela tem sofrido, não existe nenhuma democracia, existe perseguição, aquelas milícias controladas pelo governo fazendo palestra em todos os lugares na rua, cheio de espiões. O povo sente medo de falar. A gente vê a maior expressão do ser humano, no mínimo, é poder falar. E o povo lá sente medo de poder falar. Então, humanamente, eu sinto, e como cristamente também, eu sinto a dor daquele povo, que estão sendo governados por uma tirania incompetente, que tem levado a esse povo a um grande sofrimento. Nós estamos recebendo reflexo. Já comentei com Vossa Excelência algum tempo atrás que nossas Forças Armadas têm, num gesto humanitário, o nosso Brasil, num gesto humanitário, fazendo lá 9.000 refeições diárias para venezuelanos. Nós estamos assumindo dores que não são nossas, mas e que humanamente também são, mas por incompetência, por falta de patriotismo, por falta de piedade, de misericórdia e de competência de quem governa a Venezuela. Nós não podemos nos calar, porque é um país vizinho, de longa fronteira conosco. Temos toda aquela região norte do Brasil, Centro-Trião, a região do Cabeça do Cachorro, junto com a Colômbia, toda aquela região. É um país pleno, que pode ser pleno de realizações, mas hoje está pleno de miséria. E é extremamente preocupante quando, nessa crise social,
nessa crise de mendicância, praticamente, ainda se pensa numa corrida armamentista. O cara está passando fome e comprando joias de diamante. É difícil a situação. Eu acho que Vossa Excelência, que também conduz essa comissão, nós temos que pensar. Nós, talvez não voltar à política América para os americanos, mas nós temos que pensar com carinho. Nossos irmãos lá do norte estão sofrendo muito com isso. É isso, meu presidente. Deus te abençoe. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Guaraci Silveira. E como foi dito aqui, muito bem sublinhado por Sua Excelência, o senador Guaraci Silveira, é algo preocupante, né? Porque 2 bombardeiros supersônicos com duas dezenas ou mais de ogivas nucleares, com um alcance de até 5.500 quilômetros na Venezuela, isso aí nos remete também à crise dos mísseis, ocorrido entre os Estados Unidos e a União Soviética, em função de mísseis que estariam sendo instalados no território cubano nos anos 60, quando era presidente dos Estados Unidos John Kennedy e da então União Soviética, o Nikita Khrushchev. E quase nós chegamos à beira de uma conflagração nuclear. A presença desses bombardeiros na Venezuela, bombardeiros russos, essa atitude, essa ação, fruto de um acordo entre os russos e os venezuelanos, não ficará essa ação sem resposta por parte dos Estados Unidos da América. E pelo ímpeto do líder norte-americano, para que ele reedite uma espécie de doutrina Monroe em relação à nossa região, é um passo. E nós temos que estar, portanto, como disse o senador, Sua Excelência, o senador Guaraci Silveira, muito atentos e muito preparados para que o Brasil possa, de forma sempre proativa, de forma sempre de buscar um entendimento, de intermediar conflitos, né? O Brasil deve estar pronto e preparado para ser possivelmente chamado para uma intermediação como essa, porque o clima, sem dúvida nenhuma, vai esquentar nessa nossa região do planeta e, lamentavelmente, aqui na nossa fronteira, com ainda maiores riscos para o Brasil. No fundo, como nós sabemos, tudo gira em torno do petróleo. A Venezuela é o país que tem o maior volume de reservas conhecidas de petróleo do mundo, não é? Tem uma empresa, a PDVSA, que está passando por grandes dificuldades, e nesse entendimento havido entre russos e venezuelanos passa por uma injeção de capital russo na PDVSA, como forma de reativar e recolocá-la com um nível de produção compatível com as suas necessidades. Enfim, é um ponto de inflamação que nós temos agora aqui na nossa fronteira, e a política externa do Brasil está sendo desafiada no bom sentido, para que, com a sua competência, reconhecida competência internacional, possa, de alguma forma, intervir positivamente no sentido de evitar que os ânimos se acalorem ainda mais e que nós possamos vir a ter algum enfrentamento que, de forma alguma, interessa a nós nem ao planeta. Passando ao segundo item da pauta do dia de hoje, requerimento da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, número 27 de 2018, de autoria de Sua Excelência o senador Hélio José, e passo a palavra como relator, Sua Excelência o senador Pedro Chaves. Obrigado, senhor presidente, senhores senadores.
Trata-se da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o requerimento da Comissão número 27, de 2018, do senador Hélio José, em que requer, nos termos do artigo 39, inciso 1 e 40, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para representar esta Casa em viagem oficial à Colômbia e ao Peru. Relatório. Vem ao exame desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional o requerimento da Comissão de Relações Exteriores, número 27 de 2018, do senador Hélio José, que requer, nos termos do artigo 39, inciso 1 e 40, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para representar essa Casa em viagem oficial à Colômbia e ao Peru, a convite das embaixadas do Brasil naqueles países, na qualidade de membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Análise da matéria. O requerimento tem por fundamento os artigos 39, inciso 1 e 40, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, cuja redação é o seguinte. Artigo 40. A audiência do senador, quando incumbido de representação da Casa ou ainda no desempenho de missão do país ou no exterior, deverá ser autorizada mediante deliberação do plenário, se houver ônus para o Senado. Parágrafo 1º, a autorização pode ser solicitada pelo interessado, segundo proposta, pela presidência quando da sua autoria e indicação, pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, no caso de missão a realizar-se no estrangeiro, pela comissão que ele tiver maior pertinência, no caso de missão a realizar-se no país, pelo líder do bloco parlamentar. Na solicitação, parágrafo 2º, na Constituição ou na proposta deverá ser mencionado o prazo de afastamento do senador. Parágrafo 3º, a solicitação ou proposta será lida no período do expediente e votada em seguida a ordem do dia da mesma sessão. Parágrafo 4º, no caso do parágrafo 1º, 1, 2, será ouvida a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a que tiver maior pertinência, sendo o parecer oferecido imediatamente por escrito ou oralmente. Parágrafo 5º, os casos de licença serão decididos pela mesa com recurso para o plenário. No caso, o pedido insere-se no previsto, no inciso 1 do parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 4º, em que o requerimento é submetido a esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Acolhido do ponto de vista regimental, cabe registrar que não se encontra óbice, tanto no aspecto de mérito do requerimento, que é de extrema relevância para o Senado Federal e se faz apresentar pelos seus membros em discussões internacionais relacionadas à cooperação internacional, em especial a gestão na mobilidade urbana, a gestão de resíduos sólidos e as políticas de energia limpa relacionadas às mudanças do clima. Certamente essas questões serão trazidas por Sua Excelência ao Senado Federal, contribuindo para o debate e a promoção de iniciativas parlamentares no campo da política externa e desenvolvimento nacional. Trata-se, senhor presidente, dessa maneira, do efetivo exercício da chamada diplomacia parlamentar, que engrandece o papel do Poder Legislativo e promove a democracia. Voto. Ante o exposto, em face da adequação regimental e da conveniência política da matéria em exame, o voto é pela aprovação do requerimento na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, número 27 de 2018, e pelo seu encaminhamento à Secretaria-Geral da Mesa para seu processamento em plenário, como previsto no Regimento Interno do Senado Federal. Sala das Comissões, 12 de novembro de 2018, Pedro Chaves, relator ad hoc. Obrigado. Grato a Vossa Excelência, senador Pedro Chaves, pela apresentação do relatório. Coloco agora em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Suas Excelências, as senhoras senadoras e senhores senadores que a aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada, a matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Pela ordem, Sua Excelência, o senador Pedro Chaves. Eu gostaria de dizer rapidamente o relatório de uma viagem que eu fiz à ONU. Agora, por favor, senador. Tem Vossa Excelência a palavra. Não, obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores senadores, nosso bom dia. Eu gostaria de compartilhar a honra em ter participado, através da designação de nosso ilustre presidente, Eunício de Oliveira,
da 73ª Assembleia Geral da ONU, realizada em Nova York, nos Estados Unidos, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, quando participei de diversas reuniões temáticas, com foco no desenvolvimento sustentável. Representei o Brasil como membro titular da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. O objetivo da participação na Assembleia Geral da ONU foi estreitar as relações internacionais do Brasil com outros países. Na ocasião, estive reunido com o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Mauro Vieira, o conselheiro militar da missão do Brasil na ONU, general Gerson Menandro Garcia de Freitas, ministros e outras autoridades. Nesse evento de alto nível, discutiu-se os desafios dos países de renda média ao implementarem a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Cada país, senhoras e senhores, enfrenta desafios específicos em sua busca do desenvolvimento sustentável. Os países mais vulneráveis, e em particular os países africanos, os países de menor desenvolvimento relativo, os países em desenvolvimento sem litoral e os pequenos estados insulares em desenvolvimento merecem atenção especial, assim como os países em situações de conflito e pós-conflito. Há também sérios desafios em muitos países de renda média. O Brasil é um dos 79º integrantes das economias de renda média, de acordo com a classificação do banco. No grupo de países de renda média, vive mais de 70% da população mundial e a maioria dos habitantes do mundo em desenvolvimento. É importante que os países de maior renda possam dar mais atenção aos países de rendas menores, principalmente nas áreas de importação, exportação e preços justos. Creio que a Organização Mundial do Comércio deva agir de forma mais incisiva para evitar qualquer tipo de cartel que possa comprometer a concorrência e oferecer condições para que os países de renda média possam ter de fato a inclusão como fato real. Devemos todos comprometer em acabar com as desigualdades em todas as suas formas e dimensões, incluindo a erradicação da pobreza extrema até 2030. Todas as pessoas devem desfrutar de um padrão de vida básico. Nesse sentido, a participação de todas as representações mundiais na 73ª Assembleia Geral da ONU é de suma importância tratar de questões chaves a fim de encararmos os desafios econômicos e sociais que enfrentam os países mais vulneráveis, bem como os países de renda média, como é o caso do Brasil. Como se sabe, na ONU tem 193 países que são filiados àquela organização. Por fim, senhoras e senhores senadores, agradeço cordialmente a designação do nosso presidente do Senado, e de maneira particular também do presidente desta Casa, e ressalto que me senti privilegiado por ter a oportunidade de participar desse encontro, que de forma inquestionável foram importantes para a formação do cenário diplomático internacional. Nosso país se engrandece, mais uma vez, com a participação nesse evento de maior magnitude entre as nações de nosso grupo. É o que eu tinha a dizer, e agradecendo penhoradamente nosso querido presidente por ter acedido ao nosso pedido. Obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, senador Pedro Chaves. Proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata desta reunião e da reunião anterior. As senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Gostaria de fazer agora, antes do encerramento, ou no encerramento, ou ao tempo em que estamos nos preparando para o encerramento desta reunião, gostaria de agradecer a todos aqueles que trabalharam como colaboradores na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e no Senado da República e tornaram possível a realização dos mistérios desta Casa, pela ajuda que nos deram para que chegássemos ao final com os objetivos traçados, alcançados. Muito obrigado a cada um pela sua dedicação, com um destaque especial para o senhor secretário desta comissão, Dr. Álvaro Araújo Souza, pelo seu desprendimento, pelo seu esforço e pela sua capacidade na elaboração das pautas destas nossas reuniões.
Quero agradecer às suas excelências, os senhores senadores e as senhoras senadoras, por suas ativas participações, pela paciência que tiveram e pelo esforço que desprenderam para se fazer presentes em nossas reuniões em função de tantas obrigações que têm ao mesmo tempo em que realizamos as nossas sessões das quartas-feiras e das quintas-feiras. Muito obrigado às senhoras e os senhores senadores mais uma vez pela participação e empenho. Agradeço à Assessoria de Assuntos Federativos e Parlamentares do Itamaraty, na pessoa da senhora embaixadora Gisela Padovan, pela participação sempre ativa no decorrer de todos os nossos trabalhos. Muito obrigado a Vossa Excelência, embaixadora Gisela Padovan. Agradeço às assessorias parlamentares das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, Coronel Alexandre Ribeiro, da Marinha do Brasil, Comandante Alexandre Bessa de Oliveira, da Aeronáutica, Brigadeiro Maurício Augusto Silveira de Medeiros, e do Ministério da Defesa, General de Brigada Marco Aurélio de Almeida Rosa, por suas participações sempre muito presentes, fornecendo-nos as informações e respostas às dúvidas que tivemos. Registro nosso agradecimento à consultoria legislativa, fundamental. Mais uma vez, eu quero aqui enaltecer o brilho da consultoria legislativa do Senado da República, sem dúvida nenhuma, irrepreensível em todos os aspectos. E fundamental no suporte técnico, imprescindível na construção dos resultados práticos da nossa comissão, na pessoa do consultor Tarcísio Dalmaso Jardim. Agradeço à TV Senado, à Rádio Senado, à Agência Senado e ao Jornal do Senado. Agradeço aos nossos internautas pela participação que tiveram ao longo desses 2 anos em todos os painéis e nas audiências públicas que aqui realizamos. Agradeço, enfim, a confiança que nos foi depositada para conduzir este trabalho de coordenar os trabalhos da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Quero ainda desejar a todos, às suas excelências, as senhoras e os senhores senadores e a todos aqueles que contribuíram para o êxito desse biênio 2017-2018, os melhores votos de boas festas e de um feliz 2019. Que o ano próximo nos ajude e nos ilumine a todos nós, senadores não somente desta comissão, mas de todo o Senado da República, a todos nós congressistas, para que possamos atuar de forma efetiva na solução dos problemas que tocam a nação brasileira neste momento tão exigente pelo qual estamos passando. A todos, portanto, os melhores votos de boas festas e um ano novo de renovadas esperanças no futuro da nossa pátria. Nada mais, antes de encerrar, pela ordem, Sua Excelência, o senhor senador Cristóvão Buarque. Senhor presidente, desculpe impedir o encerramento, mas o senhor agradeceu a tanta gente, eu quero agradecer ao senhor. Agradecer pelo comando dessa comissão, pelo seu desempenho, pelos seus relatórios, que às vezes a gente não chega aqui a tempo de ouvir, mas lê e ouve pela rádio. Agradecer a sua postura de um homem que defende o Brasil, mas percebe que estamos num mundo global, não dá mais para ficarmos isolados. As nações desfizeram as tribos. A globalização vai ter que encontrar uma maneira em que as nações convivam com as outras. O senhor tem sido aqui um presidente que traz essa capacidade de mostrar que somos brasileiros, mas somos seres humanos, somos da humanidade. Além disso, uma maneira firme como o senhor toma posições aqui de uma política externa independente, o que é demonstrado não só pelo que o senhor fala, mas pelas viagens que o senhor fez. São tudo duas que eu chamo a atenção, a Síria e a Coreia do Norte, 2 lugares que as pessoas que procuram o circuito das grifes não vão. O senhor foi lá, viu os 2, falou para nós a relação com os embaixadores que eu ouço. E quero dizer que essa comissão ficou maior com a sua presidência, mas ela vai ter que ficar maior ainda no próximo ano e no seguinte, porque cada vez mais o Brasil vai ser parte do mundo e não uma unidade isolada. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil, por exemplo, o seu relatório de hoje, que é um balanço,
mas que é baseado nessa última semana, mostra como há uma disputa no mundo entre o nacional e o global. As forças estão se chocando. O Brexit, o plebiscito disse que era para não ficar. A Inglaterra não consegue sair. Talvez tenha que fazer mais um plebiscito. Então, não está dentro, não consegue ficar fora. Ou está dentro, mas não está satisfeito. O que acontece na França? O presidente Macron quer ser global, tentando tomar medidas de defesa do meio ambiente, aumentando o preço do combustível fóssil. Mas a população quer consumir combustível fóssil, porque o imediato é mais forte para nós do que o longo prazo. Quem vai sacrificar de ter um carro? Porque dizem que daqui a 100 anos o nível do mar vai aumentar. Eu acredito perfeitamente que está provado. Meu colega aqui ao lado não acredita. Mas vamos supor que quem acredite vai abrir mão do consumo de hoje em nome de que Recife vai estar debaixo d'água daqui a 100 anos? Não vai. O eleitor, ele é individual e ele é imediatista. O eleitor, eu, o senhor, nós todos somos individuais e imediatistas. A soma da maioria diz que é o país, mas não é o mundo. A gente precisa inventar uma tal de humanocracia. A democracia fechada já não vai bastar. Só que eu não acredito que o mundo inteiro vai votar para presidente de cada país, nem eu defendo que se acabem os países. Eu creio que a gente vai ter que ter valores éticos acima do próprio voto. Certos valores éticos planetários globais aos quais, mesmo nós, eleitores de hoje, vamos ter que nos submeter. O que o senhor toca aqui da migração, eu achei uma frase que não merece não merece ter saído de alguém que se diz cristão, quando diz que a migração tem que estar subordinada aos nossos interesses. Imagine Cristo dizendo, eu só recebo você na minha casa quando eu quiser, se eu quiser e se estiver sobrando comida. O que caracteriza o cristianismo é exatamente a capacidade de você distribuir um pouquinho que tem. Rico com muito, ao distribuir, não está sendo cristão, está sendo generoso. O cristão é o que distribui um pouquinho que tem. A gente vê o nosso próximo ministro dizendo que o problema da migração não é global, não é da humanidade, tem que ser subordinado ao interesse nosso local. Mas essa minha crítica é uma crítica minha, mas a maioria está de acordo com ele, como está de acordo com o muro do Trump. Salvo quando a gente, inclusive o novo ministro, pensa nos 3 milhões de brasileiros que nós queremos que sejam bem tratados onde eles foram. E nós queremos muro para os guatemaltecos, mas não para os brasileiros. Ou seja, é o individualismo que rege ainda a política, mas é o planeta que está dizendo o que é que ele quer, aumentando o nível do mar, modificando as temperaturas, fazendo com que em breve, e aí sim tem um lado positivo para alguns do aquecimento global, em breve o cereal da China vai sair da Sibéria. Basta aumentar 1 ou 2 graus que vai chegar de trem e não dar a volta ao mundo no navio depois de viajar 2.000 quilômetros nessas estradas péssimas do Brasil para sair lá do centro-oeste de vocês dois, e meu também, como brasileiro, para chegar na China. Vai de trem. Eu fico feliz de ter visto o seu comportamento e, como aqui disseram alguns na última reunião, eu espero que os senadores que aqui estiverem, e nenhum de nós 3 vai estar, não é? Tenha o bom senso de lhe manter aqui na presidência dessa comissão, porque eu não estou vendo outro. Deve ter, sim, outras pessoas que possam fazer isso, além do senhor, mas o senhor desempenhou muito bem e eu quero agradecer, não só como senador, mas como brasileiro, por ter trazido a dimensão internacional para o cenário. Essa comissão foi meio desprezada sempre. Aqui com o senhor ela adquiriu um status graças a esse hábito de fazer esse relatório, comunicado da presidência, graças às suas viagens, graças à sua postura com os outros embaixadores, com os ministros. Então, eu lhe agradeço muito e foi um privilégio fazer parte. Eu fiz parte dessa comissão todos os anos de meus mandatos, mas foi um privilégio estar aqui durante esse seu período. Muito obrigado, presidente Collor. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, o senador Cristóvão Buarque, que, como
ex-presidente desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, também exerceu um papel extremamente importante no período em que aqui esteve à frente dos trabalhos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a generosidade das suas palavras, senador Cristóvão Buarque, dizer que o trabalho que nós realizamos foi um trabalho conjunto. Essa comissão não teria tido o realce que teve nesses últimos 2 anos se não fosse a participação de senadores como Vossa Excelência, como o senador agora, o senador Guaraci, o senador Pedro Chaves, e todos e cada um daqueles que fazem parte desta comissão. Os debates que aqui travamos sobre temas os mais diversos foram debates extremamente produtivos que eu tenho certeza auxiliaram o Ministério das Relações Exteriores e os nossos chanceleres, o nosso chanceler nesse período, Aloysio Nunes Ferreira, enfim, a poder tomar posições mais ou menos sintonizadas com o que aqui se discutia, embora seja uma política externa de Estado independente, mas acredito que a voz do Parlamento ressoa naquela casa. E desses debates, várias iniciativas, né, surgiram. A visão que essa comissão teve dos problemas que hoje enfrentamos, desse dilema multilateralismo versus unilateralismo, desse mundo unipolar que se cria, dessa discussão sobre o tema ambiental. Aliás, grande parte dos debates que aqui nós travamos, esses insumos que serviram para movimentar os nossos debates, nós devemos ao líder norte-americano, ao presidente norte-americano, que sempre nos forneceu semanalmente motivos para discutirmos aqui temas muito importantes, como a questão do Acordo de Paris, como a questão da saída da denúncia do acordo militar com a Rússia, como a saída dos Estados Unidos da América da Unesco, da Comissão de Direitos Humanos, enfim. Foi uma matéria-prima que nos foi fornecida pelas decisões tomadas pelo presidente norte-americano, que suscitaram debates aqui, que clarearam, né, mais a posição do Brasil em relação a esses temas. Agora nós temos, como está aí no comunicado de hoje, algo extremamente importante que foi aqui lançado e realçado por senadores e senadoras desta comissão, que é esse episódio da Rússia ter enviado esses bombardeiros com ogivas nucleares para o território venezuelano, algo que, no meu entender, segundo eu aqui já tive a oportunidade de colocar, não ficará sem uma resposta por parte dos Estados Unidos. E isso aqui, a nossa vizinhança. E isso significa, enfim, novamente um estopim que pode ser acesa a qualquer momento para uma deflagração que nós não desejamos. Isso nos remonta aos anos 60, com Kennedy e Khrushchev, com os mísseis em território cubano. Isso nos leva também à doutrina Monroe, né, do século XIX, e os Estados Unidos, no meu entender, não deixarão essa ação do acordo Rússia-Venezuela sem uma resposta. E, lamentavelmente, mais uma vez fica comprovado que, por trás de tudo isso, o que há é o interesse no óleo, no petróleo. A Venezuela detém a maior reserva conhecida de petróleo do mundo, né, hoje está sendo cobiçada pelas grandes potências. Quando lá atrás o presidente norte-americano falou numa possível intervenção militar na Venezuela, não tenha dúvida que o interesse básico é a questão do petróleo. E agora, nesse acordo com os russos, vai haver uma injeção de capital muito forte na PDVSA, de modo a fazer com que essa, que era uma petrolífera extremamente rentável, volte aos seus bons tempos. De modo que, enfim, são esses temas e esses debates que aqui a comissão proporcionou para os nossos internautas que participaram ativamente desses nossos encontros, dessas nossas reuniões também. Nós devemos grande parte do êxito, do sucesso alcançado,
mas gostaria, senador Cristóvão Buarque, de dizer que fico muito sensibilizado com suas palavras. Não mereço essa sua avaliação. Eu acho que nós teremos condições de formar aqui um grupo na próxima sessão legislativa de nível para que nós possamos continuar com essa discussão, mas, de qualquer maneira, me sensibilizo bastante com as palavras que o senhor me dedicou. Muito grato a Vossa Excelência, e eu é que devo agradecer também, como já agradeci, a Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, e a todos os integrantes desta comissão, pelo brilho que emprestaram aos debates que aqui foram travados e aos trabalhos que aqui foram realizados. Muito obrigado a Vossa Excelência. Com a palavra, pela ordem, Sua Excelência, o senador Pedro Chaves. Eu gostaria de fazer as palavras do meu amigo Cristóvão Buarque as minhas. Exatamente o que ele falou em relação a Vossa Excelência. Eu acho que o senhor é um verdadeiro estadista, trabalha com independência, respeita a autodeterminação dos povos, e essa independência tem permitido um trabalho muito positivo. Realmente, nós temos que agradecer muito. Foi um verdadeiro aprendizado, principalmente para mim, particularmente, e que cresci muito com isso. Mais uma vez, o meu agradecimento e o meu respeito profundo ao seu trabalho, e eu gostaria muito, se estivesse aqui, realmente que o senhor continuasse, que seria realmente um ganho para a casa, para o Senado. Muito obrigado. Muito obrigado também a Vossa Excelência, senador Pedro Chaves, e também agradeço essa manifestação tão generosa de Vossa Excelência, a quem eu devo também os meus agradecimentos pelo apoio sempre presente que Vossa Excelência emprestou às iniciativas tomadas por esta comissão, muito particularmente a viagem que juntos empreendemos a Pyongyang, a Coreia, e a experiência que nós lá obtivemos. Agradecer a Vossa Excelência pela colaboração efetiva dada à melhoria do relacionamento bilateral entre a Coreia e o Brasil, com o oferecimento de livros para os estudantes coreanos aprenderem o português, já que nós presenciamos lá, em loco, o interesse muito grande de estudantes daquele país em aprender a nossa língua mater. Enfim, agradecer a Vossa Excelência por todas essas suas iniciativas tomadas também no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e fora dela. E dizer que, no próximo ano, Vossa Excelência terá nesta casa também a sua casa. A sua presença aqui sempre será muito esclarecedora para todos nós, todas as vezes que Vossa Excelência puder vir participar como senador, porque senador será sempre senador Cristóvão, como senador Cristóvão Buarque da mesma forma, como senador Guaraci Silveira. Nós precisamos contar sempre com a experiência dos senhores e senhoras senadoras. Esta é uma casa que é a Câmara Revisora do Congresso Nacional. É uma casa onde, normalmente, se espera que esteja reunida aqui a experiência de pessoas já vivenciadas no mundo da política. E essa casa precisa do brilho das inteligências de Vossas Excelências para nos ajudar a enfrentar os problemas que estão aí à nossa frente. É um momento de exigências muito grandes que serão cobradas da classe política brasileira. E, da mesma forma que eu acho e entendo que uma crise política, ela só tem saída pela classe política. Não há, num sistema democrático, nenhuma possibilidade de nós resolvermos nenhuma crise que não seja pela via da política. E a política se faz com políticos e com partidos políticos. Se temos muitos partidos, medidas já vêm sendo tomadas no sentido de nós reduzirmos esse número de agremiações partidárias que são criadas aqui no Brasil por cisparidade. É algo impressionante, a proliferação de siglas partidárias. Mas, para isso, nós temos já a cláusula de barreira que foi votada, já temos aí o final das coligações partidárias, que são medidas que realmente antecedem a exigência de que haja um número menor, a necessidade de que haja um número menor
de partidos para deliberar sobre questões tão cruciais para o nosso futuro. É muito difícil realmente para um presidente da República ter que dialogar com 27 diferentes líderes partidários na Câmara dos Deputados, por exemplo, já que nessa legislatura, que está agora por ser encerrada, existem 27 partidos com representação na Câmara dos Deputados. Então, para qualquer entendimento, para qualquer conversação em relação a matérias que tramitam naquela casa, são necessárias, enfim, conversas e que a gente sabe que a conversa política, ela demanda muito tempo, ela exige muito tempo, exige muita paciência, exige muita capacidade de compreensão, mas para cada matéria se dialogar com 27 lideranças diferentes, com a necessidade que nós temos de avançar com reformas prementes para o Brasil sair da situação em que se encontra, fica realmente muito complicado. De modo que eu acredito muito que a classe política está destinada, nessa quadra da vida nacional, um papel extremamente importante. À classe política, aos seus representantes e aos partidos políticos estão reservadas grandes responsabilidades nesse futuro muito próximo que está por ser iniciado com um novo governo a ser empossado no dia 1º de janeiro. Portanto, que Deus nos ilumine a todos, que Deus nos guie, nos oriente e fruto da maturidade desta casa, da experiência dos integrantes desta casa, nós possamos encontrar luzes que nos conduzam às saídas que o país precisa rapidamente encontrar. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a Vossas Excelências, muito obrigado mais uma vez às palavras generosas de Suas Excelências, os senadores Cristóvão Buarque e Pedro Chaves. Pela ordem, Sua Excelência, o senador Guaraci Silveira, por favor. Senhor presidente, os homens fazem as instituições, e não são as instituições que fazem os homens. Vejamos bem, quando recorremos à história universal, existia um país, uma nação, não sei se podemos chamar de país, encravada entre os tártaros a oeste, China possivelmente ao norte, a Pérsia ao oriente, a Mongólia. Tribos inexpressivas, que nada significavam. Um dia apareceu um líder, uniu as tribos. Mais tarde se tornou, o nome era Temujin, mais tarde tornou o nome de Gengis Khan, do grande Khan. Ele tornou a Mongólia o maior império do mundo. O maior império do mundo não foi o romano, não foi o persa, não foi a síria. O maior império do mundo, de todos os tempos, foi o Império Mongol, e que teve uma longevidade de 400 anos. Dominou desde a Rússia até a China, até a Pérsia. Então, quer dizer, um homem resolveu fazer o império crescer quando unificou. Pegamos, recorrendo também à história universal, tempos mais idos, quando Ciro pertencia a uma tribo no norte, um dia resolveu enfrentar o maior império do mundo, que era o babilônico. Conseguiu unificar primeiro o Império Medo-Persa, unificou o Império Babilônico, o Assírio, e tornou o Império Medo-Persa o maior até visto naquela terra. Mas deixemos a história universal para vir para mais perto, uma coisa que é bem nossa. Santos Futebol Clube, time da cidade de Santos, que todo mundo conhece, tinha tido um título de campeão paulista, senador Cristóvão, em 1936. E praticamente era um time quase insignificante. Mas um dia surgiu um menino chamado Edson, que todos nós conhecemos como Pelé, o mundo conhece como Pelé, e fez do Santos, claro, aglomerado com mais colegas, todos foram grandes, o maior time do mundo, considerado pela FIFA, no século XX.
Então, os homens dão a dimensão das instituições. Socorro-me às palavras do senador Cristóvão, que parece que, embora a nossa comissão tenha um nome pomposo, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, talvez o nome mais bonito que nós temos, de todas as comissões. Mas ela não tinha, parece, a grandiosidade que Vossa Excelência conseguiu dar. Então, Vossa Excelência, talvez tenha sido o Pelé que deu dimensão a esta comissão, e isto enobrece a casa, enobrece o Senado, enobrece o Brasil, a nação brasileira, pela dimensão que desce essa casa, e por isso nós agradecemos a Deus. Nisso daí, senador, muitas vezes as pessoas são talhadas, não tanto pelo berço, mas muito anterior ao berço, talhada pelos céus, para missões importantes na vida. Nós temos que entender isso, que Deus é Senhor da história. E muitas vezes nós somos os agentes. Então, eu fico feliz e desejando à nação brasileira, aos senhores aqui, os funcionários, que o ano de 2019 seja pleno de realizações, com as bênçãos divinas, com paz, saúde e prosperidade a todos. Muito obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Guaraci Silveira, também pelas palavras tão sensibilizadoras que eu recebo, naturalmente dizendo que não mereço tantos elogios como esses que hoje estou recebendo, mas entendo essas palavras muito mais como uma reflexão que Vossas Excelências fazem sobre o êxito dos trabalhos desta comissão no seu conjunto, do que particularmente de alguém que está na função de coordenar os trabalhos. Eu sou apenas um coordenador dos trabalhos e Vossas Excelências é que dão o conteúdo para que nós pudéssemos e possamos hoje, analisando esses últimos 2 anos, realmente poder apresentar um trabalho que não tem, em termos de resultados alcançados, que não tem comparação com nenhum outro momento aqui desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, mas graças a Vossas Excelências. E essa comparação com o nosso querido rei, o nosso Pelé, isso me deixa muito vaidoso, né? Mas gostaria até que fosse verdade, mas eu na condição de jogador. Eu, na condição de jogador, receber uma comparação, receber um elogio como esse, eu me sentiria realmente ainda mais, com o ego ainda mais inflado. Mas fico satisfeito porque vejo que o êxito do trabalho conjunto da nossa comissão foi alcançado. O nosso trabalho teve os seus objetivos atingidos, e isso me deixa muito feliz como coordenador dos trabalhos desta comissão. Muito obrigado mais uma vez a Vossas Excelências. A todos, mais uma vez, portanto, os melhores votos de boas festas e um ano novo de 2019 de muita alegria. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a nossa presente reunião. Muito bom dia a todos.